Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, parece futurista, mas já tá rolando. Tem um assistente de aprendizagem pessoal, ali, disponível 24/7. É fascinante, né? A ideia de um tutor que nunca se cansa. Exato. E para entender isso, demos uma olhada em várias fontes. Tem coisa do TikTok, mostrando usos bem criativos, e também guias mais, digamos, estruturados para educadores. Guias práticos mesmo. Isso. A nossa missão aqui é tentar entender como dá para usar o ChatGPT especificamente como esse professor particular, tanto para quem está aprendendo quanto para quem ensina. Legal. Vamos empacotar isso então. Começando por quem aprende. O que a gente viu, tipo no TikTok, é bem interessante. Sim, tem muita coisa criativa rolando por lá. Tem gente pedindo para o ChatGPT explicar tópicos super complexos. E o legal é que pedem em níveis diferentes, sabe? Do básico até, sei lá, nível universitário. E funciona bem para isso, para adaptar a linguagem. Outra coisa que aparece muito: usar prompts bem detalhados para pedir feedback em textos. Ah, isso eu vi bastante. Não é só correção gramatical, né? Não. É análise de estrutura, clareza, se os argumentos são bons, se as evidências batem. E até pedir uma estimativa de nota. Impressionante a capacidade de seguir instruções tão específicas. Isso conecta com a personalização, que é um ponto-chave que as fontes destacam. Totalmente. A IA consegue se adaptar ao ritmo da pessoa, né? Exato. E tem a funcionalidade de memória e personalização nas configurações. Isso permite que ela refine as respostas com base no que já foi conversado. Ela lembra das suas preferências, do seu objetivo. Isso. Não é só repetir, é adaptar a entrega da informação. Torna a coisa muito mais pessoal. E essa personalização vai longe mesmo. Vi um exemplo incrível numa das fontes, acho que era do TikTok, um estudante brasileiro se preparando para uma entrevista no Canadá. Ah, sim. O que ele fez? Usou o ChatGPT para simular a entrevista, mas pediu para a IA usar um sotaque canadense específico. Uau! Para treinar o ouvido e a fala para aquela situação real. Uau! Isso é usar a ferramenta de forma muito direcionada. E tem mais, né? Criar quizzes, flashcards, até aqueles mnemônicos para ajudar a decorar fórmulas ou listas. É uma mudança de chave, né? As pessoas estão usando a IA não só para consumir informação, mas para, digamos, hackear o próprio aprendizado. Como assim? Tipo, aplicar técnicas conhecidas, pedir para a IA fazer perguntas sobre um tema para praticar a explicação, a técnica de Feynman. Ou usar o princípio de Pareto, pedir os 20% de informação que destravam 80% do assunto. Nossa, é verdade. É usar a IA de forma estratégica mesmo. Exato. Otimizando o processo de aprender. E aí, quando a gente muda o foco e pensa nos educadores, aí a coisa fica interessante também. Com certeza. Os guias práticos mostram um potencial enorme para eles. Para agilizar tarefas, né? Imagina gerar rascunhos de planos de aula, atividades interativas, tipo jogos, simulações. Exato. E materiais de apoio também. Resumos, slides e até questões para avaliação. Múltipla escolha, discursivas. Um guia que a gente viu dava um exemplo bem concreto. Gerar conteúdo para um curso técnico de instalações elétricas. Ah, lembro desse. Detalhado, né? Tipos de fios, cabos. Sim, e não parava aí. Sugeria criar situações problema. Tipo, caiu a tensão quando ligou o micro-ondas. O que pode ser? Uma tomada não funciona, como diagnosticar? E o mais importante, alinhando tudo com as competências que o curso precisa desenvolver. Isso libera um tempo enorme para o professor focar em outras coisas. Sim, mas tem um porém que esses guias sempre batem na tecla, né? Sempre. A validação humana, fundamental. Não dá para pegar um material gerado pela IA e usar direto. De jeito nenhum. O professor especialista precisa revisar, corrigir, adaptar. A IA é uma assistente. Uma ferramenta poderosa, sim, mas não substitui o conhecimento, a experiência, o olhar pedagógico. A IA ajuda, mas o toque final, a responsabilidade é do educador. Exato. As fontes descrevem a IA como apoio, não como substituta. E isso leva àquela pergunta clássica. A IA vai roubar o emprego dos professores? Essa pergunta sempre volta. E a resposta que as fontes apontam é não. Por quê? Porque uma coisa é explicar um fato, um conceito. A IA faz isso bem. Outra coisa é ensinar. Que envolve mais coisas, né? Muito mais. Envolve criar conexão, motivar, perceber aquela dúvida que o aluno nem sabe formular direito.
a IA não tem essa sensibilidade humana. Faz sentido. A combinação professor plus IA é que parece ser o caminho. É o que muitos chamam de imbatível. A IA ajuda na prática individual, no ritmo de cada um. O professor guia a discussão, aprofunda, ensina a pensar criticamente, a questionar. E tem a questão da originalidade também, né? Sim, o ChatGPT, segundo as fontes, gera texto novo, não copia direto. Mas, atenção, plágio ainda é uma preocupação. E a checagem de fontes, especialmente as acadêmicas, que a IA às vezes inventa, continua essencial. Verdade. Não dá para confiar cegamente. Mas, por outro lado, pense na democratização do acesso. É quase como ter uma enciclopédia Barça turbinada e interativa no bolso. Boa comparação. Então, resumindo tudo isso, o que a gente tira? Olha, parece claro que o ChatGPT, se bem usado, com bons prompts, pode ser um assistente personalizado muito potente, tanto para aprender quanto para ensinar. Mas com ressalvas. Com certeza. O uso tem que ser crítico, tem que entender as limitações, validar o conteúdo, saber que não é mágica. É uma ferramenta versátil, mas exige discernimento. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Além desse aprendizado mais formal, como será que essa interação contínua com uma IA que lembra da gente, das nossas conversas, pode acabar moldando, talvez sutilmente, a nossa própria maneira de pensar e descobrir coisas novas no dia a dia? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.